Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde, ouvintes da Aranãs. É sempre um prazer estar aqui às quartas-feiras para fazer o nosso programa Plantão Médico. E hoje a rádio está inovando, né? Inovando bastante. A Aranãs FM hoje ela está com o sistema de produção desse programa na base de áudio, som e áudio. Isso para ser veiculado nas redes, né? Em todas as Facebook, Instagram, etc., né? Os aplicativos, para que as pessoas possam ver de fato, além de ouvir, também ver o que aqui está se fazendo. Hoje nós vamos falar sobre obesidade. Obesidade é essa doença que realmente preocupa o mundo inteiro, né? Uma doença crônica, como nós sabemos, que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. O número de pessoas obesas, né, tem crescido rapidamente, tornando a doença um problema de saúde pública. Isso é no mundo inteiro. A obesidade hoje é um problema de saúde pública no mundo inteiro, né? No Brasil, por exemplo, existem cerca de 20 milhões de obesos. O Brasil, com a população de 210 milhões, e tem 20 milhões de obesos. Na população adulta, 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentam obesidade. Então a obesidade é mais prevalente nas mulheres. E nós sabemos que cerca de 50% das pessoas têm excesso de peso, que é o chamado sobrepeso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a situação é muito mais grave. 64,5% da população adulta está acima do peso, sendo que quase a metade é considerada obesa. Veja que situação dramática essa situação. A obesidade virou um problema de saúde pública. A principal causa da obesidade é a alimentação inadequada ou excessiva. Para manter o peso ideal, é preciso que haja um equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e a energia gasta ao longo do dia. Se a pessoa ingere muita caloria, não faz atividade nenhuma, para onde vai essa caloria? Para a gordura, né? Então, quando há mudança de alimentos e baixa atividade energética, existe então acúmulo de gordura. Aí começam os pneuzinhos, começa a sobrar gordura aqui e ali, e vem o sedentarismo, a pessoa não faz atividade, como segundo fator mais importante para contribuir para a obesidade. Quer dizer, a pessoa come muito, não faz atividade física, é uma combinação terrível. Além disso, existem os fatores genéticos. Nós sabemos que uma pessoa pode herdar a disposição, né, a predisposição para a obesidade. Então, se ela tem um metabolismo mais lento, né, facilita o acúmulo de gorduras, dificulta o emagrecimento, ou ter aumento de peso por conta das oscilações hormonais. Então, tem problemas hormonais, a gente sabe de hipotiroidismo, pode levar à obesidade, diabetes pode levar à obesidade, então tem muitos problemas que, de fato, podem ocorrer com determinados tipos de pacientes. Também existe uma influência dos fatores psicológicos. Nós sabemos a importância de fator psicológico em qualquer setor da medicina, aqui também. O estresse, as frustrações, a depressão, que é tão frequente nos dias de hoje, essas doenças desencadeiam crise de compulsão alimentar. Tem gente que encontra no alimento aquela tranquilidade que às vezes o remédio não dá. E levanta de noite e começa a comer, vai na geladeira, come aquelas coisas excessivas e vai engordando. Então ali começa, as roupas ficam apertadas, a pessoa começa a achar que o corpo está ficando esteticamente ruim, aumenta, vai na balança, o peso está aumentando, acumula a obesidade, né, os tais pneuzinhos, aí vem o início do problema, a obesidade. Começa a ter episódios de apneia do sono, a pessoa começa de noite parar a respiração e depois dar aquela respiração estertorosa, acordando assustado. É a apneia do sono muito comum no obeso. Dificuldade para movimentar, a pessoa tem dificuldade para subir uma escada, dificuldade para correr, para vencer um obstáculo, cansa muito. As mulheres têm distúrbio do ciclo menstrual, né? Isso também é indicação da doença.
O diagnóstico de obesidade é muito fácil de fazer. Ele baseia-se na massa corpórea corporal. Então, o índice de massa corpórea, que é o IMC, quando ele é maior do que 30, a gente considera a pessoa obesa. Então, como que calcula esse índice? Você divide a altura, o peso, pela altura ao quadrado. Aí você vai achar essa formulazinha, você acha esses índices de massa corporal. Quanto maior o índice, mais chance da paciente desenvolver diabetes, problemas cardiovasculares, derrame, né, infarto do miocárdio, né, e problemas articulares. Vai ficando tão pesado que tem problemas nos joelhos, as articulações que sustentam o peso, quadril, começa a haver degeneração, começa a haver artrose, né? E aí vem também a hipertensão arterial, a depressão, porque a obesidade gera também depressão, gera ansiedade, problemas diretamente ligados à pior qualidade de vida e também a menor longevidade. Se a pessoa tem essas complicações todas, ela vai viver menos. E nós consideramos assim, o IMC, que é o índice de massa corporal abaixo de 18,5, a gente fala que a pessoa está abaixo do peso. O peso normal é quando está entre 18,5 e 24,9. Sobrepeso, 25 até 29,9. Obesidade grau 1, de 30 a 34,9. Obesidade grau 2, de 35 a 39,9. E obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida, acima de 40, esse índice. Vejam bem que quando chega ao índice de 40, a pessoa já fica candidata à cirurgia de redução de estômago. Já é uma situação complicada, às vezes até antes desse índice, considerando se a pessoa tem muita comorbidade, é diabética, hipertensa, às vezes está indicada até a cirurgia de redução de estômago antes desse índice 40. Então, o excesso de peso ocorre a partir do sobrepeso. Primeiro a pessoa vai ganhando peso e acha que não é nada. Não, isso é uma festinha que eu fui, esse fim de ano, vou começar o regime segunda-feira. Segunda-feira, todo mundo fala que vai começar o regime segunda-feira. E segunda-feira vira sexta, daí a pouco vem outra segunda-feira e não começa a fazer mudança de atitude. Existem outras formas de constatar o excesso de peso, né, que agem em conjunto com o cálculo do IMC, né, o índice de massa corporal. O cálculo da percentagem de gordura e medir a circunferência abdominal. Hoje em dia a circunferência abdominal tem muita importância para saber o grau de gravidade, né, que aquela pessoa tem em relação à obesidade. Então você mede também a percentagem de gordura, são também maneiras de medir a obesidade e acompanhar o paciente. Quanto maior a circunferência abdominal, maior o risco cardiovascular, né, maior o risco da própria obesidade. A melhor forma de tratar a obesidade é adotar mudanças do estilo de vida. É preciso mudar. Mudar hábito é uma coisa difícil. As pessoas às vezes têm essa dificuldade. Aquilo está sempre acostumado a comer naquelas horas, comer daquela forma desregrada. Hoje essas comidas de fast food, rapidinha, sanduíche, um sanduíche tem 600 calorias. Uma hora de caminhada você queima 250 calorias. Você comer um sanduíche, você tem que andar 2 horas a 6 km por hora. Veja bem como é que tem influência, né, a alimentação. Então tem que uma dieta menos calórica, aliada a um programa de exercício físico bem dosado, né? Sempre, lógico, sob a supervisão de um profissional. Você não vai fazer exercício se você não tiver com o coração muito bom, né? Às vezes vai para a academia, não fez um exame médico, não sabe como é que está, de repente corre o risco de ter uma complicação. É lógico que a gente quer que essa pessoa faça um regime adequado, consulta um nutricionista ou então um nutrólogo, né? Ou mesmo seu médico de confiança, né? Lógico que ela não vai comer muitos gordurosos, alimentos doces excessivamente, deve usar um adoçante artificial, né? Isso tudo vai ajudar, juntamente com a atividade física, certamente vai perder peso. Se houver, né, uma aplicação, se a pessoa tiver realmente interesse de emagrecer, ela vai conseguir. Existem os medicamentos, né, os medicamentos controladores de apetite, que hoje a gente não usa mais. Antigamente usava esses medicamentos, uma série deles que estavam trazendo muitas complicações, né, e até vício. A pessoa tomava o remédio e achava que aquilo era a salvação. Parava de tomar o remédio, voltava a engordar de novo. Então medicamento tem que ser com receita médica e nos casos específicos, né? Para os casos mais graves, pode ser recomendada também a cirurgia bariátrica.
Então, se a pessoa tem, por exemplo, um IMC acima de 40, está indicada a cirurgia bariátrica. Se ela tem um IMC acima de 35, mas junto com comorbidades, por exemplo, diabetes compensada, uma hipertensão grave, pode também estar indicada a cirurgia bariátrica, mesmo com IMC menos de 40, como eu disse aqui no início, né? A pessoa não consegue emagrecer, faz tudo quanto é regime, faz atividade física, não emagrece, vai tendo diabetes, hipertensão, problemas articulares, é preciso então fazer o quê? É preciso partir para a cirurgia de bariátrica, redução de estômago. Em todos os casos, o acompanhamento médico regular é fundamental. Lógico que essas pessoas precisam de acompanhamento não só de nutricionista, nutrólogo, mas também de psicólogos, até de psiquiatras muitas vezes. A doença pode ser evitada desde a infância e deve ser feito assim. Não vai deixar o menino engordar para depois de emagrecer ele. Então, esses hábitos alimentares saudáveis, a prática regular de esporte ao longo da vida, isso é fundamental. Nós sabemos que o acúmulo de gordura do organismo aumenta o risco de doenças como hipertensão arterial, como eu falei, aumento do colesterol, aumento do triglicérides, diabetes, apneia do sono, que nós falamos aqui no início, o acúmulo de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, às vezes predispondo até esteatohepatite, o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, o derrame, e pode estar associado ao surgimento de alguns tipos de câncer, né? O excesso de peso pode trazer ainda prejuízos para as relações pessoais e profissionais, pois essas pessoas são muito mais propensas a depressão e ansiedade, porque são tão pesadas que às vezes ficam achando que a aparência está tão ruim, não sai de casa, ficam cada vez mais deprimidas. Então, obesidade é para se tratar, obesidade é para levar a sério. Não deixe que esse problema, que é um problema de saúde pública mundial, no Brasil e no mundo inteiro, fique fora de controle. Vão procurar profissionais adequados, fazer o regime adequado, se não der certo, caminhar para uma cirurgia bariátrica e resolver a questão, resolvendo o problema não só da obesidade, mas também os problemas relacionados com ela, como por exemplo a diabetes, a hipertensão arterial, a ansiedade e a depressão. Então, sobre a obesidade, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.